Queridos amigos, nós vamos, então, dar continuidade ao que nós começamos a ver a semana passada. Os centros vitais, os centros de força. E, como eu disse, nós vamos iniciar a nossa 10ª aula, hoje é dia 13 de maio de 2021. Nós vamos começar com um vídeo para que a gente possa se preparar melhor nesse sentido. Então, a gente vai iniciar com um vídeo. Eu gosto muito desse canal, é um canal de anatomia e etc. Da Natália. Ela é uma excelente profissional, os vídeos dela são muito bons, então convido a todos vocês, depois entrem lá no canal, se inscrevam e acompanhem os vídeos, anatomia e etc., que ela nos traz. A Natália Reineck. Vamos ver aqui. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aproveitar esse modelo lindo que eu ganhei da Didática ST para ter uma visão geral aí a respeito dos órgãos que fazem parte do tórax e do abdômen. Não esquece de dar um joinha nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e assine o sininho de notificação para você ser avisado todas as vezes que eu postar uma aula nova. Bom, vamos para a aula? Bom, gente, a gente vai começar falando então a respeito do tórax. O tórax é essa região aí que fica entre o pescoço e o abdômen. E o tórax, ele abriga órgãos importantes e vitais para o nosso corpo. Então, a gente tem aqui os principais órgãos que fazem parte do tórax, como sendo os 2 pulmões e o coração. O próprio tórax em si e as estruturas viscerais que estão contidas nele vão estar envolvidos em algumas funções. Sendo que as principais funções aí do tórax são a proteção, a caixa torácica e os músculos que fazem parte da caixa torácica protegem essas estruturas, esses órgãos vitais do tórax. Lembrando que aqui na frente a gente tem as costelas e a gente tem também os músculos que fazem parte da nossa caixa torácica. Uma outra função do tórax é a sustentação. A própria caixa torácica, ela dá um suporte aí muscular para os membros superiores. O tórax, ele também vai ter a função de condução, ou seja, ele tem uma abertura torácica superior e uma abertura torácica inferior, que vai fazer limite com o abdômen. Então, ele vai ser um meio aí de condução para as estruturas que estão vindo de cima ou de baixo dele. Como o tórax, ele contém os pulmões e a própria caixa torácica formada aí pelas costelas, ele vai ter importante função também da respiração. Quando o diafragma contrai, ele rebaixa e expande o tórax. E isso permite a entrada de ar aí do ambiente para os pulmões. E por fim, por conter o coração, o tórax também vai ser importante na função de bombeamento do sangue. E isso fica a cargo, então, do seu órgão central aqui, que é o coração. Bom, como eu já falei, então, nessa peça aqui a gente não consegue visualizar as costelas. Então, pensem que na frente de tudo isso aqui a gente tem uma estrutura óssea e muscular também. Então, a gente tem aí 12 pares de costelas. Aqui na frente a gente tem uma estrutura importante também, que não está representada aqui, que é o osso externo, que é o osso central, localizado aqui na parte anterior do tórax. Vamos dar uma olhadinha, então, agora nos órgãos que fazem parte aí da nossa cavidade torácica. Nós temos do lado esquerdo o pulmão esquerdo, do lado direito o pulmão direito, e na parte mais central, situado entre os pulmões, a gente tem o coração. Lembrando que o pulmão esquerdo é dividido em 2 lobos e o pulmão direito é dividido em 3 lobos. A gente tem playlist de sistema respiratório aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês e o link aqui embaixo na descrição do vídeo também. Uma coisa interessante que a gente consegue visualizar aí nos pulmões, principalmente se a gente tirar essas peças aqui, a gente consegue ver que o coração, ele fica literalmente encaixado entre os 2 pulmões. Então, no próprio pulmão, a gente consegue visualizar aqui regiões que são moldadas de acordo com o formato do coração. Essas regiões,
elas recebem o nome de impressão cardíaca. Bom, vou tirar os pulmões, então, para a gente conseguir visualizar outras estruturas. Retirando os pulmões, a gente tem uma vista melhor do coração, mas como a gente começou a falar de pulmão, eu vou voltar aqui nas estruturas que fazem parte do sistema respiratório. Em primeiro lugar, a gente tem a traqueia. Não dá para visualizar aqui, porque os grandes vasos estão passando aqui na frente dela. Mas a gente vê um pequeno pedacinho da traqueia aqui. Eu vou tirar o coração, porque a gente consegue visualizar melhor a traqueia, depois a gente volta a ele. A traqueia, então, ela desce aqui pela região superior do tórax, e em um dado momento ela se divide em dois brônquios principais, no brônquio principal esquerdo e no brônquio principal direito. Esses brônquios vão posteriormente se ramificar nos brônquios lobares, que vão ser encaminhados um para cada lobo aí dos pulmões. Vamos voltar aqui o coração, então, para a gente poder falar um pouquinho a respeito dele. O coração, como eu já falei, ele está localizado exatamente no centro aí do peito. Ele fica encaixado entre os dois pulmões, numa região aqui que a gente chama de mediastino. No coração, a gente observa aqui uma face anterior ou uma face external ou externo-costal, que está voltada para o osso externo, que está aqui na frente, eu já falei para vocês. Essa região aqui fica em contato com o músculo diafragma, que também não dá para a gente visualizar aqui, porque o diafragma nessa peça, ele fica grudado aqui embaixo dos pulmões. Então, essa face aqui do coração, a gente chama de face diafragmática. A pontinha dele é o ápice. Mais uma vez, a gente também tem playlist de sistema cardiovascular aqui. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo também, para vocês depois verem tudo isso com mais detalhes. O objetivo da aula de hoje é só a gente ter uma visão geral aí dos órgãos e de como eles estão posicionados aí dentro da caixa torácica e abdominal. Além de conter o coração, então, aqui no tórax a gente também consegue visualizar os grandes vasos entrando ou saindo do coração. Olhando aqui nessa vista frontal, a gente consegue visualizar o tronco da artéria pulmonar, a artéria aorta e a veia cava superior. E aqui essas laterais do coração também, que ficam em contato com os pulmões, são chamadas de face pulmonar. Aqui a gente tem a face pulmonar direita e a face pulmonar esquerda. Vamos tirar o coração aqui de novo. Já que essa peça mostra as partes internas, vamos dar uma olhadinha aí só para relembrar as estruturas internas do coração. Então, aqui a gente tem as cavidades cardíacas, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E aqui a gente tem as válvulas atrioventriculares com as suas respectivas cordas tendíneas. Bom, nessa peça a gente também consegue ver aqui a veia cava inferior, que não estava dando para visualizar, e aqui as veias pulmonares, que trazem o sangue oxigenado de volta para o coração. Tirando o coração aqui, a gente consegue visualizar, então, outra estrutura presente no tórax, que é o esôfago fazendo parte do sistema digestório. Vou deixar o link da playlist do sistema digestório aqui embaixo para vocês também. O esôfago, ele vai ser aí um tubo que vai descer a partir da faringe, passa pelo tórax, atravessa o diafragma no hiato esofágico e vai até o estômago, que está na cavidade abdominal. O esôfago, então, ele desce aí posteriormente à traqueia. A traqueia, ela está anterior ao esôfago, e conforme ele vai descendo, ele vai se inclinando levemente aqui para o lado esquerdo. Então, ele desce pelo mediastino, por essa parte aqui mais central do tórax, e gradualmente vai se inclinando para o lado esquerdo. Além da traqueia, que a gente já falou, além do esôfago, a gente também consegue ver aqui a parte torácica da aorta. Lembrando que a aorta, ela sai do lado esquerdo do coração, faz uma curva, que é o arco da aorta, e desce em direção ao abdômen. Então, aqui a gente tem a porção torácica da artéria aorta. A aorta, então, ela desce aqui lateralmente, ligeiramente aí à esquerda do esôfago. Agora que a gente já teve uma ideia geral aí a respeito. Bom, voltando, para que a gente possa encaixar essas informações, por que eu trouxe, logo iniciamos hoje a nossa aula, mostrando um pouco dessa anatomia do nosso corpo?
Nós, como magnetizadores, nós não somos da área de saúde, não somos médicos, podemos ser, temos magnetizadores que são médicos, que são da área de saúde, mas nós, em geral, magnetizadores, somos de outras áreas, podemos ser de profissões diversas, mas é importante que nós conheçamos um pouco de anatomia, de fisiologia, conhecemos um pouco do nosso corpo, para termos uma noção, na hora que vamos aplicar o magnetismo, aonde que está localizado os órgãos. Isso vai nos facilitar muito, até se nós recebemos uma intuição, mas não temos a noção da onde que está localizado, como é que nós vamos poder seguir essa inspiração que chega até nós? Então, é muito importante. Eu gosto muito dos vídeos do canal da Natália Hennick, e vale a pena vocês entrarem, se inscrevam, são vídeos rápidos, vídeos de 5, 10 minutos, 15 minutos, e assim, muito, muito aprendizado. É muito bom, vale a pena a gente assistir esses vídeos que vão nos complementando. Mas nós vamos, então, o nome dela é Natália Hennick, nós vamos dar continuidade, porque a semana passada nós estávamos falando sobre os centros de força, ou centros vitais, ou os chakras. Muitos falam os chakras. Nós falamos os centros vitais, ou centros de força, nós espíritas. E hoje nós vamos, semana passada nós vimos os centros coronário, frontal, laríngeo, hoje o cardíaco e o cardíaco. Nós vimos os centros superiores, o cardíaco, que é o mediano, e nós vamos agora ver esses outros centros de muita importância também, o centro gástrico. O que nós podemos falar sobre o centro gástrico? O centro gástrico ele é de uma frequência baixa. Nós vimos o de mais alta frequência, qual que é? É isso mesmo, mais alta frequência é o coronário. O frontal também é de alta frequência, mas não é tanto quanto o coronário. Temos o laríngeo, o cardíaco já é de uma frequência mediana, os três acima são de alta frequência, o cardíaco, mediana. O gástrico já é de uma frequência baixa, lembrando que todos eles são importantes. Todos esses centros, o ideal é o quê? Que eles estejam funcionando em harmonia, para que nós estejamos bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Mas o gástrico é de uma frequência baixa. Normalmente, é a mais ativa. O centro gástrico é a mais ativa usina de fluidos vitais para exteriorização. Através do centro gástrico, nós usinamos fluidos vitais, fluidos de vida. E esses fluidos, eles são usinados para serem exteriorizados. O centro gástrico é o centro vital, por excelência. Também é conhecido como centro solar ou centro de cura, porque nós estamos lendo uma determinada literatura, está centro solar, centro de cura. Já sabemos que está se referindo ao centro gástrico. O centro gástrico, ele situa-se sobre a região conhecida como alto do estômago. O alto do estômago é onde fica localizado o centro gástrico. E ele é responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo. Todo o processo digestivo se processa no centro gástrico. Ele regula também, faz parte também do centro gástrico, regular
o sistema nervoso simpático. Nós vimos, a semana passada, mostrando, tem o sistema nervoso, tem o sistema nervoso parasimpático, que funciona para certas atividades orgânicas, e tem o sistema nervoso simpático. O parasimpático, por exemplo, no parasimpático, ele contrai a pupila. No simpático, dilata a pupila. O parasimpático estimula a salivação. O simpático inibe a salivação. São opostos, cada um tem a sua função. O centro gástrico, ele regula o sistema nervoso simpático. E encontra também correspondência direta com as adrenais e o pâncreas. O sistema gástrico está ligado diretamente às adrenais, olha aqui, as adrenais, aqui e aqui, e aqui o pâncreas. Então, é importante nós termos essa noção de anatomia, aonde que estão localizados os nossos órgãos. Mas o centro gástrico, ele tem uma grande importância no mediúnico. Em que sentido? Ele fornece campo de atração a espíritos sofredores e de densa vibração. Numa reunião mediúnica, o médium, ele vai, através do centro gástrico, fornecer esse campo de atração aos espíritos sofredores e que tem uma densa vibração, porque, em geral, os espíritos que estão ainda em sofrimento são de uma vibração densa. Mas e no magnético? Que é o nosso caso, estamos estudando o magnetismo, o centro gástrico, ele usina a maior quantidade de fluido vital que o organismo normalmente produz para a automanutenção, doação e exteriorização. Tem magnetizadores que eles sentem, quando eles estão num trabalho de doação de magnetismo, eles sentem o centro gástrico girando com mais força, ele sente algo ali acontecendo naquele momento, que ele está o quê? Usinando essa maior quantidade de fluido, produzindo para essa automanutenção, para se manter a si próprio, para doar, para exteriorizar. Mas nós vamos trazer mais um pedacinho do vídeo Anatomia e etc., que é o nome do canal, da Natália Reinecke, para que a gente possa prosseguir com os nossos estudos da noite de hoje. Nós vimos a parte torácica e agora nós vamos dar continuidade. Então, ela desce aqui lateralmente, ligeiramente aí à esquerda do esôfago. Agora que a gente já teve uma ideia geral aí a respeito dos órgãos do tórax, vamos falar um pouquinho a respeito dos órgãos que fazem parte do abdômen agora. O abdômen, gente, é uma região que está delimitada, então, superiormente pelo tórax e inferiormente pela pelve. Lembrando também aqui que anteriormente ao abdômen, apesar da gente não ter ossos, nós temos aí paredes musculares, né, formando a parte anterior do abdômen, e a gente tem também, revestindo esses órgãos internos, o peritônio. Os órgãos abdominais, então, que a gente consegue visualizar aqui, são o fígado, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Em outros órgãos mais para trás, a gente já vai dar uma olhadinha neles. Vamos começar falando do estômago, então, porque eu falei aqui do esôfago, né, que estava no tórax. O esôfago, ele desce aqui pelo tórax, atravessa o diafragma e chega no estômago, então, que é uma dilatação do nosso sistema digestório, que começa no esôfago e termina aí no esfíncter pilórico, onde vai começar o intestino delgado com o duodeno.
Logo depois do estômago, a gente começa, então, aqui com o intestino delgado. E aí, seguido do intestino delgado, a gente tem o intestino grosso. Todos esses órgãos que eu falei para vocês fazem parte do sistema digestório do trato gastrointestinal. O sistema digestório também tem órgãos acessórios aí, órgãos auxiliares, e um deles é o fígado. O fígado, então, ele está localizado aqui na região superior direita da nossa cavidade abdominal, logo abaixo do músculo diafragma. Abaixo do fígado, a gente consegue visualizar aqui uma estrutura, que é a vesícula biliar, que armazena a bile, que é produzida pelo fígado. A bile é liberada no intestino, no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Além do fígado e do estômago, a gente tem aqui também o pâncreas. Também é um órgão acessório do sistema digestório, apesar de ter a função de glândula endócrina também. O pâncreas, como a gente viu, ele está localizado na parte posterior do estômago. E ele é um órgão retroperitoneal, com exceção da sua parte caudal, que está aqui no finzinho dele. Essa parte caudal aqui do pâncreas, ela está em contato com outro órgão, agora um órgão linfóide, que é chamado de baço. O baço está localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen, está numa região aí póstero-lateral ao estômago, e ele é até protegido aí pelas nossas últimas costelas. Bom, vamos lá para trás, então, falar de dois órgãos que estão localizados bem na parede posterior do abdômen, que são os rins. Então, nós temos dois rins. Os rins são órgãos retroperitoneais, estão localizados atrás do peritônio. Acima dos rins, a gente consegue visualizar duas glândulas endócrinas, que são chamadas de suprarrenais. As glândulas suprarrenais e os rins, polos superiores aqui dos rins, eles também são protegidos pelas últimas costelas, pelas costelas flutuantes. Saindo dos rins, encaminhando a urina que é produzida por eles até a bexiga urinária, a gente tem dois tubinhos aí que são chamados de ureteres. E além desses órgãos todos, a gente também visualiza vasos aqui. Essa daqui é a porção abdominal da aorta e essa é a porção abdominal da veia cava inferior. A aorta, ela vai se dividir em duas artérias, que são as artérias ilíacas, as ilíacas comuns. O que também acontece nas veias. Nós temos as veias ilíacas comuns, que vão se unir, formando aqui a veia cava inferior. A veia cava inferior que vai subir pelo abdômen, atravessar o diafragma e desembocar no átrio direito do coração. Bom, gente, acho que deu para relembrar aí de forma geral quais são os órgãos e as principais estruturas presentes no tórax e no abdômen. Vou montar aqui os órgãos de novo. E, gente, se você gostou de vídeos desse tipo, um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer aqui no canal, não se esquece aí de dar um joinha nesse vídeo e comenta aqui embaixo se você gostou desse formato de vídeo, porque aí eu posso fazer mais vídeos como este. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Corta, então. Excelente, né? Muito, muito didático, muito bem explicado. Isso é muito importante, porque agora nós vamos falar do centro esplênico. O centro esplênico, ele fica localizado, o centro esplênico, ele está no nosso perispírito, mas no nosso corpo físico, ele fica em cima do baço. Nós vimos o baço ali, ela mostra o baço. O centro esplênico é um centro muito importante para o fígado. Há uma ligação muito grande com o fígado, com os rins, com o baço, com o pâncreas, com as suprarrenais. Nós estamos trabalhando o centro esplênico, estamos trabalhando alguma dificuldade que estamos percebendo nesses órgãos físicos, no fígado, nos rins, no pâncreas, no baço. Precisamos ter a noção aonde que está localizado cada um. Então, é muito importante termos essa
essa noção, conhecermos um pouquinho de anatomia. Vale a pena estudarmos, e são vídeos muito didáticos, vídeos rápidos e de assim que com muito conteúdo, muito prático, muito objetivo. Então vamos ao centro esplênico. O centro esplênico também é de baixa frequência e é igualmente grande usinador de fluidos. De fluidos o quê? Fluidos vitais. É o centro do equilíbrio. Inclusive, quando a pessoa está com depressão, qual é o centro que está em desarmonia? É o centro esplênico. Mas é interessante que nós observarmos, porque os centros, o nosso corpo é interligado, físico com o espiritual. E nós percebemos também que os centros, eles interagem entre si. Não quer dizer que um tem somente uma determinada função e o outro não. Então, por exemplo, o centro esplênico também é um grande usinador de fluidos vitais, como o gástrico. Nós não vimos que o gástrico também é um usinador dos fluidos, mas o esplênico também. E ele localiza-se, como eu disse, sobre o baço. O baço está no corpo físico. O esplênico localiza-se no perispírito, ou, se desejarmos, até no duplo etérico. Nós vimos, falando com relação ao duplo etérico, que seria uma camada mais densa do perispírito para alguns. Mas o centro esplênico localiza-se sobre o baço. E a interferência do centro esplênico, ela se faz mais direta sobre as funções biliares. Nós vimos aqui a vesícula biliar, naquele videozinho que acabamos de ver, mostrando ali, mostrou a vesícula, mostrou o fígado e mostrou aqui a vesícula, onde se processa a bilis. O fígado, ele fica, estamos vendo aqui, o fígado é do lado direito, o baço do lado esquerdo, mas o fígado é de grande importância para o centro esplênico. A sua função é a de conduzir a bile produzida no fígado para seu armazenamento na vesícula biliar e posterior liberação no duodeno. Nós trouxemos aqui uma gravura mostrando os rins. Os rins são dois, né, um de cada lado, falando também a localização dos rins. Depois vocês podem ler com calma, rever, porque vai estar lá no nosso canal do YouTube, a nossa aula, lá na nossa playlist Cure-se e Cure pelo Magnetismo. O centro esplênico também tem importância nas funções de excreção. O sistema excretor, ele é muito importante para o nosso organismo, porque qual é a importância desse sistema excretor? Ele que é o responsável em descartar aquelas substâncias que são desnecessárias ou que são prejudiciais para o nosso corpo. E no terreno mediúnico? No terreno mediúnico, o centro esplênico, ele responde pelas atividades de doação fluídica a espíritos. Espíritos o quê? Muito fragilizados ou com desarmonias perispirituais. Numa reunião mediúnica, o médium vai ser responsável, seu centro esplênico, nessa doação de fluidos àqueles espíritos que ali se encontram, que foram conduzidos à reunião de tratamento, naquela reunião mediúnica, e que se encontram em graves desarmonias no perispírito.
porque o espírito já está desencarnado, mas o seu perispírito ainda está muito desarmonizado. E o médium vai doar fluidicamente, através do esplênico, os fluidos necessários para auxiliar no refazimento do perispírito do espírito. E no magnético, que é o nosso caso, o centro esplênico usina muitos fluidos vitais para a recomposição orgânica, especialmente referente à reconstituição de órgãos, de ossos. E existem magnetizadores, porque cada magnetizador ele tem uma certa facilidade. Tem magnetizadores que eles têm uma facilidade muito grande de doação no centro esplênico, e essa doação ela serve para reconstituir órgãos e ossos. Não são todos, são poucos os magnetizadores com esse potencial de doação magnética diretamente pelo centro esplênico. Mas quando tem essa possibilidade, ele consegue reconstituir órgãos, reconstituir ossos. E o centro genésico? O que é que nós podemos falar com relação ao centro genésico? Ele é de baixíssima frequência. Elabora densos campos fluídicos. Os fluidos do centro genésico são fluidos mais densos, mais animalizados. Mas, como eu disse, todos os centros têm importância. Quando esses fluidos eles são bem canalizados, eles podem propiciar vigorosos potenciais energéticos, tanto no campo do amor quanto da criatividade. A pessoa vai se utilizar desse potencial de energia que é elaborado pelo centro genésico, não somente visando os prazeres sexuais, não. O campo do amor, da criatividade. Nosso querido Francisco Cândido Xavier conversava com as suas células genésicas para que elas pudessem atuar sempre para o trabalho do bem, para o trabalho da criatividade, já que ele tinha uma vida casta. Ele utilizava todo o seu potencial magnético, energético, para o trabalho. É o centro genésico é o centro procriador. E ele situa-se aonde? Ora, sobre a região genésica, exercendo singular administração nos processos genéticos e de vida animal. Corresponde-se com as gônadas. As gônadas masculinas são os testículos, femininas, os ovários. No campo mediúnico, também libera fluidos de vigorosa atração magnética. E no magnético é um grande usinador de fluidos densos, que serão também utilizados de forma séria, responsável, utilizados também para o bem. Mas nós agora convidamos vocês, vamos fazer um rápido alongamento para que a gente prossiga. E eu pergunto a vocês se vocês estão conseguindo realizar os exercícios que nós passamos para vocês. Aqueles exercícios que a nossa personal Gabi Soeiro nos ofertou com tanto carinho. Vale a pena para mantermos o nosso bem-estar. Então, vamos dar aquela alongada, aquela fazer igual o gato, esticar bem para prosseguir. Vamos em frente? Então, quem desejar, aproveita até tomar um chazinho também, tomar um chazinho para esquentar.
Então, considerando os 7 centros principais, nós veremos os riscos e os cuidados mais comuns que devemos tomar para que tenhamos a harmonia entre eles. A interdependência entre os centros vitais, elas causam repercussões que nós precisamos ter essa visão, esse olhar. Nós vimos a semana passada os centros começando do coronário, hoje encerramos falando do genésico, mas o que nós temos que ter cuidado com relação ao que pode prejudicar os centros e evitarmos o que pode prejudicar e buscarmos o que seja benéfico para manter o nosso equilíbrio centro a centro. Então, o que vocês acham que pode prejudicar o centro coronário? São prejudiciais. O que vocês acham? Os excessos de preocupação, a estafa mental. E é difícil nós aqui no Brasil, que temos o país onde tem o maior número de ansiosos do planeta, evitarmos as preocupações, a estafa mental, o sono insuficiente ou excessivo, tudo de mais ou de menos pode fazer mal. Ter uma mente devotada a guardar ódios, ficar remoendo, mágoas, rancores, isso tudo é prejudicial para o centro coronário. A autocompaixão, o desejo, a vibração do mal, o egoísmo, as ideias de vingança, a falta de mentalizações positivas. Precisamos vigiar pensamentos e sentimentos. Pensarmos sempre no bem, pensarmos coisas boas. O negativismo, a pessoa que vê tudo sempre cinza, sempre preto, é ruim para o centro coronário. Mas e o que pode beneficiar o centro coronário? O que vocês acham? São benéficos. O quê? O equilíbrio das emoções. E como que nós podemos equilibrar as emoções? Buscando meditar, a respiração, os exercícios de alongamento, a caminhadas, tudo vai ser benéfico para o nosso equilíbrio. O repouso, o refazimento naturais são necessários para o nosso corpo físico. Praticar e desejar o bem. Isso vai nos fazer muito bem para o nosso centro coronário. Praticar e desejar o bem. A compaixão, colocar-se no lugar do outro com compaixão, com aquele olhar de amorosidade. O altruísmo, o sentimento de piedade, a oração frequente. Orar e vigiar. A oração é poderosa. O otimismo, tudo isso vai beneficiar o nosso centro coronário. Mas e o que pode prejudicar o nosso centro frontal? O que vocês acham? São negativos. O quê? Ter olhos maus, importar-se e disseminar fofocas e mexericos. Tem pessoas que são invejosas, são mentirosas, adoram fazer fofocas, intrigas, alimentar inveja, orgulho, descontroles físicos e emocionais. Isso tudo prejudica o centro frontal. Ser pessimista, hipocondríaco, aquela pessoa que está sempre achando que está doente, que tem uma caixinha desse tamanho, cheia de remédios, e que, independente do médico passar ou não, ela está sempre tomando alguma coisa. Arquitetar planos maliciosos ou maldosos, isso vai prejudicar o nosso centro frontal. Nós vimos
O coronário, o frontal, o laríngeo são centros mais voltados para o lado mental, psicológico, espiritual. Quando nós estamos buscando caminhos inapropriados, nós vamos desarmonizar, desequilibrar os nossos centros. Coronário, o frontal, as leituras nocivas. E o que pode ser benéfico para o centro frontal? O que vocês acham? Nós vimos o que é ruim. E o que pode ser bom? Vamos ver. São positivos. Ver sempre positivamente. Falar bem das coisas e ou pessoas. Porque isso vai o quê? Vai atrair coisas boas para nós. Abolir preconceitos. Muitos de nós dizemos, eu não tenho preconceito, mas às vezes lá no fundo ainda trazemos muito preconceitos e isso também não é benéfico para nós. Equilibrar as atividades físicas. Como eu disse, nem 8, nem 80, nem parado demais e nem o exagero. O equilíbrio das nossas atividades. Acreditar-se bem e bom, sem com isso envaidecer-se ou orgulhar-se. Perceber, eu posso, eu tenho potencial, eu tenho condições de fazer o bem, eu sou uma pessoa boa, mas com serenidade, sem ser envaidecido ou orgulhoso, porque senão coloca tudo a perder. Fazer boas leituras. E nós temos tantas boas leituras, a começar pela leitura do Evangelho, conhecermos a Bíblia, conhecermos o Antigo, o Novo Testamento, as leituras das obras espíritas, quantas obras maravilhosas que nós temos à nossa disposição, divertir-se sadiamente, evitando excessos. A diversão é necessária, mas sempre com equilíbrio. E o centro laríngeo? O que pode prejudicar o nosso centro laríngeo? O que vocês acham? O que pode prejudicar? O que pode ser negativo para o nosso centro laríngeo? Alguém gostaria de arriscar algum exemplo? Falar mal. Dar maus conselhos. É uma responsabilidade muito grande. Aconselharmos alguém, principalmente se for um conselho que possa induzir aquela pessoa para uma atitude ruim. Alimentar monoideias. O que é monoideias? Aquela ideia fixa, a pessoa se prende àquilo e não sai daquilo, aquilo fica. Uma ideia única, girando o dia todo na cabeça. Isso vai prejudicar o centro laríngeo. Fechar-se sobre os próprios sentimentos. Pensar somente em si próprio, achando que somente tudo tem que girar à sua volta. Desdenhar, ridicularizar o próximo, fazer pouco dos irmãos que estão ao lado, os vícios, qualquer vício é prejudicial para o centro laríngeo. E o que pode beneficiar o centro laríngeo? O que vocês acham? O que é positivo? Falar bem, lógico. Dar bons conselhos, alimentar-se de bons estudos, boas conversas, abrir-se a diálogos construtivos, descobrir sempre o lado positivo das pessoas. Sempre alguém vai ter alguma coisa de positivo para oferecer. Fugir, correr, sair fora dos vícios, a ausência de vícios. E o centro cardíaco? O que pode prejudicar o centro cardíaco? O que vocês acham? O que pode ser pernicioso? As emoções fortes, as viciações que mexam com os sentimentos. A preguiça pode prejudicar o centro cardíaco. O comodismo, o rancor, a mágoa,
não é somente a mágoa, o rancor prejudica o coronário, prejudica também outros centros, prejudica também o cardíaco. O ódio, o sentimento de vingança, a violência, a impaciência, a irritabilidade, isso tudo prejudica o centro cardíaco. Mas e o que é benéfico para mantermos o nosso centro cardíaco saudável? O que vocês acham? A busca pelo autoconhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas para isso é necessário nos conhecermos, buscarmos quem eu sou, o que eu preciso mudar. A busca pelo autoconhecimento, o domínio de si mesmo, porque a partir do momento que nos conhecemos, vamos aprendendo também a dominar as nossas más inclinações, a ausência de vícios, atividades físicas, intelectuais compatíveis. Será benéfico para o físico, para a mente, para o intelecto, para o nosso equilíbrio pleno. Amizade. A amizade também é bom para o nosso centro cardíaco. A compreensão, a humildade, o perdão. Perdoar é importantíssimo. Quando nós perdoamos, nós nos livramos de um peso muito grande que nos atormenta. O esquecimento do mal, a tranquilidade, a vibração de amor pelas criaturas. Isso tudo vai colocar o nosso centro cardíaco em harmonia, saudável. O altruísmo, os bons pensamentos, isso é muito importante. E o nosso centro gástrico, coitadinho do nosso centro gástrico, muitas das vezes ele é tão maltratado, com tantas coisas que nós jogamos em cima dele, e que ele sofre, e que ele sente dores, e que ele queima. O que pode prejudicar o nosso centro gástrico? O que pode ser ruim? A gula, o aguçamento do apetite por interesses subalternos. Não é somente a alimentação, mas os interesses também. Alimentos de difícil digestão, tadinho do nosso centro gástrico. Meia-noite a gente vai comer uma feijoada cheia de pimenta. O jejum continuado, como eu disse, nem 8, nem 80. Tudo altos e baixos. Não, é o equilíbrio. Os vícios também prejudicam o centro gástrico. Disfunção digestiva, descontrolar-se emocionalmente. Não vai prejudicar somente o cardíaco, não. Prejudica também o gástrico. A hipocondria, também aquela pessoa que achando que está sempre com alguma enfermidade. Elevados níveis de açúcares. É tanto que hoje eles têm constatado que o açúcar prejudica, inclusive, as células cancerígenas. Então, as pessoas que consomem muito açúcar é prejudicial. Mas e o que é benéfico para o centro gástrico? O que vocês acham? Vamos ver? São bons o quê? A educação alimentar. E nada como uma orientação nutricional. Precisamos cuidar do corpo e, para isso, precisamos educar a forma como nos alimentamos. E ter uma pessoa que nos oriente é muito importante. Termos um profissional da área da nutrição. Quem desejar, inclusive, eu tenho uma excelente nutricionista que, neste momento, também faz
os atendimentos teleconsulta, e vale a pena toda a orientação que ela nos passa para auxiliar para mantermos a nossa integridade física. Alimentação regular, alimentação natural, equilibrada, a digestão normal, ausência de vícios, mais uma vez. Isso tudo é benéfico para o nosso centro gástrico. Mas e o que pode prejudicar o centro esplênico, que é um centro importantíssimo para a plena harmonização do nosso corpo? O que pode nos prejudicar o esplênico? Pouca ingestão de líquidos. Em geral, nós consumimos poucos líquidos. A minha nutricionista, de acordo com a minha idade, com o meu peso, ela me orientou 2 litros e 700 ml de ingestão de água por dia. A alimentação muito condimentada também prejudica o centro esplênico. Exercícios físicos excessivos. Por isso, também, a necessidade de uma orientação de um educador físico de acordo com as nossas condições, para nem mais nem menos. Mágoas não resolvidas também prejudica o centro esplênico. Vamos trabalhar mágoas, vamos resolver, vamos nos livrar. A irritabilidade. E o que é benéfico para o centro esplênico? Vocês já sabem, né? A ingestão regular e frequente de alimentação natural, com o mínimo de condimentos. Exercícios físicos regulares e dentro dos limites individuais. Superação de mágoas. Paciência. A bondade é benéfico para o nosso centro esplênico. E o que pode prejudicar o centro genésico? O que vocês acham? O que pode prejudicar o centro genésico? São prejudiciais o quê? Abusos sexuais, porque o sexo é uma bênção, uma dádiva divina, mas ele tem que ser usado com equilíbrio, com responsabilidade, com seriedade. O uso de afrodisíacos são prejudiciais ao centro genésico. Excitantes e estimulantes sexuais de toda ordem. A fixação sexual, até porque nós vivemos numa lei de sintonia. De acordo com a nossa conduta, nós vamos atrair para perto de nós espíritos na mesma faixa de vibração. Sabemos disso. E eles se utilizam de nós para os prazeres que eles já não conseguem mais, em função de não terem o corpo físico, mas eles absorvem a nossa energia. O aborto, ideias criminosas, o fumo, o álcool, os tóxicos, tudo isso são prejudiciais para o nosso centro genésico. Há mulheres que dizem, eu sou dona do meu corpo, e trazem uma bandeira do aborto. É porque não tem a noção da responsabilidade de que ela está sendo vítima ao praticar esse tipo de situação. Então, cuidado para orientarmos sempre aqueles que estiverem pensando numa ideia abortiva. E o que pode beneficiar o centro genésico? Controle e educação da sexualidade
e suas funções e uso, ideias criativas, ausência de vícios. Mas, queridos amigos, nós trouxemos um pouco do que é importante para mantermos os nossos centros vitais, os nossos centros de força, com equilíbrio, em harmonia. O que devemos evitar e o que devemos colocar em prática para mantermos os nossos centros bem harmonizados. E agora nós vamos à hora daquela perguntinha básica para todos vocês, porque hoje, até agora, está todo mundo tão quietinho e eu só falando, mas agora pergunto a vocês. Nós vamos aos exercícios extra-classe da semana passada. Vamos àquela perguntinha básica. Quem conseguiu realizar os exercícios da semana passada, como que foi? Quem conseguiu sentir os centros vitais? O coronário, o frontal, o laríngeo e o cardíaco. Quem conseguiu fazer o exercício a semana passada, como que foi, se sentiu, se conseguiu, se repetiu, fez com uma mão, se fez com a outra mão, se observou alguma diferença de uma mão para outra, se anotou o que observou. Então, agora é a hora da verdade. Me digam vocês, quem conseguiu fazer o exercício e conseguiu sentir o exercício? Conseguiu sentir os centros vitais? Me respondam. Quem conseguiu? Aguardando a manifestação de vocês. Quem conseguiu, tudo bem. Quem não conseguiu, só coloque, olha, eu não consegui, ou tentei, mas não consegui sentir os centros, ou essa semana foi uma semana muito corrida e eu acabei não tendo a oportunidade, mas para que a gente possa avançar. Aguardo o retorno de vocês, para que vocês nos digam se fizeram ou se não fizeram. Está todo mundo muito, muito, muito quietinho. A Marli, ela não conseguiu assistir a aula passada. Então, ela não fez o exercício da semana passada. Mas, Marli, nós já colocamos a aula no nosso canal do YouTube. A aula já se encontra lá. E, salvo engano, eu acho que eu também já até divulguei no grupo. Mas, de qualquer forma, depois procure assistir a aula da semana passada, até para que você compreenda, porque hoje foi a continuidade dos centros vitais. A Inês diz, a Inês também não assistiu a aula da semana passada. O Arnaldo disse, eu perdi a aula. Ih, meu Deus, todo mundo semana passada. Eu acho que eu vou repetir, então, a aula da semana passada, porque o pessoal disse que não conseguiu assistir a aula. A Maria Dolores, ela disse que não conseguiu... ela tentou, a Maria Dolores tentou um dia, mas somente um dia que ela conseguiu tentar, ela tentou somente um dia, e pelo visto, ela tentou somente um dia, mas aí eu acho que ela não conseguiu sentir os centros, porque ela só fez uma vez. E o Arnaldo também não conseguiu assistir a aula, e não fez.
E esse sentir os centros vitais é o que eu disse, é um processo. Eu sei que o nosso trabalho, às vezes, é um pouco difícil, porque nós temos os compromissos profissionais, tem gente que 5 horas da manhã já está no trabalho, eu sei que não é fácil, mas quando nós vamos fazendo os exercícios, nós vamos desenvolvendo a nossa habilidade. Porque quando nós conseguimos sentir, depois nós vamos sentir também no outro, quando nós estivermos atendendo o outro. Então, a gente vai começar a perceber, inclusive, a diferença quando o centro está harmonizado, quando ele está desarmonizado. Mas, para isso, é necessário o quê? A gente exercitar, porque senão, como que você, na hora que estiver aplicando o magnetismo, vai conseguir perceber a diferença do centro harmonizado, desarmonizado, o centro que está com carência de fluidos ou com excessos de fluidos, somente com a prática, não tem como. A gente vai aos pouquinhos, mas vai exercitando, quando percebe, aí faz aquilo com domínio. E assim, é igual a pessoa que dirige. No início, a pessoa tem maior dificuldade, depois ele faz aquilo de uma forma automática, ele não precisa mais estar pensando o que ele tem que fazer. Ele já vai ali dirigindo, conversando, às vezes, com alguém que está do lado, e não está mais pensando, eu tenho que passar a marcha, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não, ele vai, já pegou aquela prática. Então, isso é muito importante. Mas, então, o que eu convido vocês? Quem não teve a oportunidade, semana passada, de assistir a aula, assistam a aula da semana passada e procurem fazer o exercício da semana passada, e agora nós vamos dar. Agora vai ser o exercício desta semana. Nós estávamos perguntando quem fez o da semana passada. Agora nós vamos trazer o exercício desta semana. Que aí, qual seria o exercício desta semana? Não façam desta semana antes de fazer o da semana passada, porque é numa sequência. Então, fez o da semana passada, conseguiu o domínio do exercício da semana passada, aí vamos agora para o exercício desta semana. Então, esta semana é o quê? É a continuidade da semana passada. A semana passada era sentir o centro coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco. Esta semana é sentir o gástrico, o esplênico e o genésico. Então, essa semana é para sentir os centros que nós vimos hoje, o gástrico, o esplênico e o genésico. Tá ok? Tá combinado? Então, queridos amigos, dúvidas? Encaminhe suas dúvidas para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. E continuamos com o convite aberto para quem tiver oportunidade, porque eu sei que nem todos têm, em função de horário, em função até já de compromissos espirituais nesse mesmo horário, mas quem tiver oportunidade, o convite continua aberto para participar da reunião de vibração e irradiação, que é toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite. O Arnaldo está encaminhando aqui um pedido para o primo, que Deus o ampare, a toda a família, aqueles que aqui ficaram, porque sabemos que, por mais que nos preparemos, esse momento da separação ainda é um momento muito difícil. E os entes queridos
que aqui ficaram, logicamente, que vão sentir muito. E o que é que nós pedimos nesse momento? Pedimos a força para que os entes queridos tenham o equilíbrio, chorem sim, mas sem desespero, sem revolta, porque senão essa vibração ela envolve aquele ente que acabou de se afastar do corpo físico e ele precisa agora de muita harmonia, de muita paz, de muita vibração boa. Mas, então, amigos, agradecendo por vocês estarem aqui conosco, é muito bom estarmos juntos. Para nós é um aprendizado constante. Então, muita gratidão a cada um de vocês. E nós vamos fazer a nossa vibração pedindo por toda a humanidade, para aqueles que agora nos acompanham, mas que estão precisando de um reforço maior, mantenham-se em sintonia, abram seus corações. Mas para os que sentem que estão em condições de doar, vamos agora fazer essa grande rede de doação para que os benfeitores possam se utilizar das nossas vibrações, do nosso magnetismo, dos nossos melhores pensamentos e sentimentos, e eles se utilizam disso, eles transubstanciam e transformam em medicações que vão servir para várias situações. Vão servir para consolar, para despertar a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Vão servir para acalmar as dores físicas, as dores morais e espirituais, mas vão servir também para curar. Tudo dentro da permissão de Deus. Então, nós vamos também, dentro das nossas vibrações, dirigir os nossos pensamentos com muito carinho, com muito amor, com muita fraternidade, para Roberto Rocco, que retornou à pátria espiritual nesta manhã. Que os mensageiros do alto possam acolhê-lo, possam envolvê-lo por uma serenidade, por uma paz, e envolver a cada ente querido que aqui ficou. Então vamos juntos, vamos orar, Senhor. Senhor Jesus, Mestre amado, vós que estáis sempre a postos como governador espiritual do nosso planeta, velando, cuidando, conduzindo essa nau. Muitos de nós, às vezes, imaginamos que esse barco está à deriva, mas é porque os nossos olhos ainda não conseguem ter essa compreensão dilatada. Mas sabemos que nada está sem o comando, sem a supervisão de Deus. E que Jesus, o nosso governador espiritual, está à frente de tudo, cuidando, velando por cada um de seus filhos. E nesta noite nós nos unimos a esses benfeitores amigos e com gratidão em nossos corações nós pedimos, Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de vós. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Ó Senhor, livra-nos, Senhor, das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias imperfeições e limitações. Dá-nos a força, a coragem, a fé, a perseverança, para que possamos, Senhor, caminhar lado a lado contigo, que possamos buscar, Senhor,
a tua mensagem de amor, a tua mensagem de esperança, que possamos confiar, Senhor, porque tu estás ao nosso lado e temos o nosso anjo guardião, que está sempre a postos para nos intuir, para nos fortalecer. E nós rogamos, Senhor Jesus, tende piedade de cada um de nós. Tende piedade, Senhor, de toda a humanidade ainda tão sofrida, onde tantas dores se façam presentes no nosso planeta. É necessário, Senhor, mudarmos vibrações, pensamentos e sentimentos, para que o nosso planeta possa deixar essa energia densa, esses fluidos densos, e transformá-los, Senhor, em fluidos sutis, em energias de cura, curando as nossas almas, curando o nosso espírito, para que o nosso corpo não mais adoeça. E nós te pedimos, Senhor, permita, Senhor Jesus, com que teus emissários do bem agora se unam a nós. Todas essas equipes de luz estejam agora postos, magnetizadores do passado, possam se juntar a nós e que possamos oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E agora possamos juntos adentrar nos lares, percorrer os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Que possamos juntos agora, Senhor, transubstanciar as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, os pulmões artificiais, as máquinas de hemodiálise, que possamos agora magnetizar as medicações, as alimentações, potencializando os efeitos de cura e retirando todas as contraindicações. E nós vamos visualizando agora, célula a célula, molécula a molécula, sendo transformadas na verdadeira cura. E nós vamos vibrando muito amor. Nós vamos vibrando muita paz. Nós vamos oferecendo do nosso magnetismo, e os emissários, em nome do Cristo, vão trabalhando e vão levando a cura. E nós vamos entregando a esses mensageiros a continuidade desse trabalho. A cada nome que chegou à nossa casa espírita, a cada irmão que retornou à pátria espiritual, que possam agora todos ser acolhidos, assistidos. E nós vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E os benfeitores vão dando continuidade a esse trabalho. E nós convidamos agora a todos para dirigirmos os nossos pensamentos aos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, por aquele companheiro que ainda não conhece o Evangelho do Cristo. E nós daremos agora um tempo para dirigirmos as nossas súplicas aos benfeitores que agora estão aos nossos lados.
E agradecendo a cada benfeitor amigo e deixando a continuidade desse trabalho em suas mãos. Nós convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que os emissários do bem agora nos oferecem. Vamos sentindo todo esse amor de Jesus presente agora em nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Tu é amor, é bondade, é perfeição. Conduza-nos, Senhor, conduza as nossas vidas. Que possamos sentir, Senhor, sempre a Tua presença em nossos corações. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que agora nos foi oferecido. E agradecendo a cada benfeitor amigo por tudo que foi realizado, nós convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares. Muito bom estarmos juntos, muito bom sentir toda essa paz, toda essa harmonia, toda essa presença divina em nossas vidas. Queridos amigos, hoje é quinta-feira, agora nós temos o nosso encontro domingo, às 8 horas da noite. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta, sempre às 20 horas. Domingo, o Evangelho no Lar. Segunda, nossa palestra da semana. Terça, o estudo do Evangelho. Quarta-feira, Poesia dos Imortais. E quinta-feira, o nosso curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Gratidão a cada um de vocês. Gratidão aos amigos espirituais que estão sempre a posto, nos auxiliando. A equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. E nós vamos encerrando, agradecendo a cada um de vocês pelo carinho, pela atenção, por estarmos aqui juntos. E desejamos que a doce paz de Jesus esteja presente no lar e no coração de cada um de vocês. Obrigado a todos e até domingo, com as bênçãos de Deus. Paz a todos e até lá.